Boa tarde, queridos alunos. Que a semana seja especial, carregada de boas energias e repleta de boas ações. Tenha uma boa semana. Aqui eu coloquei o início, vocês copiarem também no caderno, no cabeçalho da escola. Escola Municipal Carlos Rios, estudante, coloca o nome do estudante, a data 30/5/2021, professora Adriana, atividade de História número 1, quarto ano D, a expansão do comércio e das rotas. Vocês copiam dessa forma no caderno. A expansão do comércio e das rotas. Isso iniciou no século XV. O comércio era entre a Europa e a Ásia. Eles iriam para o mar Mediterrâneo e ali o comércio deles eles traziam tecidos de seda, tapeçaria, pedras preciosas, porcelanas e especiarias que eram vendidos por toda a Europa. Eles vinham da África, da região que incluía um território, ao Japão, a China e a Indonésia, que os europeus na época chamavam de Índias. As especiarias são produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre e pimenta. Eles são usados para temperar os alimentos na fabricação de remédios e perfumes. E eles comercializavam no mercado europeu, pela dificuldade que eles tinham de trazê-los, em locais distantes e poucos acessíveis. Então, o comércio das especiarias de antigo luxo era muito lucrativo e controlado nos mercadores árabes e italianos das cidades de Joema e Veneza, que dominavam as rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Muitos países queriam participar desse vantajoso comércio. Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima. Então, empenhados em chegar às Índias, outros povos europeus, como os portugueses, enviaram embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico. Depois de muitas expedições, o navegador português Bartolomeu Dias conseguiu, entre 1487 a 1488, alcançar o temido Cabo da Boa Esperança, do sul da África. Eles faziam isso com navegações. Eles tinham os barcos de navegações para ter essa mudança e essas rotas. 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Kaluch da Índia, uma importante região que fornecia especiarias. Os lucros obtidos que essa viagem foram reinvestidos em outras expedições que ajudavam a Portugal a se tornar maior centro europeu do comércio e especiarias do século XVI. Então, isso aí era a forma de comércio que existia. Então, eles houve as mudanças das embarcações para que eles pudessem ter lucros lucrativos para isso. Então, vocês vão iniciar a atividade. O que são especiarias? Para que elas são utilizadas? Então, relê o texto e vejam por que e para que existia. Terceiro. De onde eram trazidas essas especiarias? Observe o mapa e responda as questões a seguir. Se vocês acharem dificuldade em encontrar as respostas observando o mapa, vocês releiam novamente o texto que vocês irão encontrar. Letra A. Por que muitos países europeus precisavam encontrar uma nova rota marítima? Letra B. Quais foram as principais mudanças de percurso entre as rotas marítimas representadas no mapa? Aí, se você achar dificuldade, voltem ao texto, releiam, que lá também vocês irão encontrar como responder. Quinto, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas.
No século XV, o comércio marítimo entre Europa e Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. As especiarias são produtos como cana-de-açúcar e cacau. As especiarias que eram vendidas por toda a Europa vinham apenas da África. O comércio das especiarias e de artigos de luxo era lucrativo e controlado para mercadores árabes e italianos, de acordo com o texto. Vocês irão encontrar se essas alternativas são verdadeiras ou falsas. Aqui tem um vídeo que vocês irão assistir também falando do assunto. O texto de hoje é sobre a expansão do comércio e das rotas e das mudanças de navegação. Até o século XV, o comércio marítimo entre a Europa e a Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Por ali, mercadores traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias que eram vendidas por toda a Europa. Esses produtos vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, China, Índia e Indonésia, que os europeus na época chamavam de Índias. As especiarias são produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre e pimenta. São usados para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios e perfumes. As especiarias eram caras no mercado europeu pela dificuldade de trazê-las de locais tão distantes e tão difícil acesso. O comércio de especiarias e de artigos de luxo era muito lucrativo. Muitos países queriam participar desse vantajoso comércio. Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima. Empenhados em chegar às Índias, outros povos europeus, como os portugueses, enviaram embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico. Anos depois, Vasco da Gama realizou o mesmo percurso e alcançou finalmente a Índia. Os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio de especiarias no século XVI. A necessidade. Continuando, Escola Municipal Carlos Rios, estudante, data 30 de 5 de 2021, professora Adriana. Atividade do ensino religioso, número 2, quarto ano, o tema diversidade dos ritmos religiosos. Vocês vão ler o texto aí da diversidade de vários ritmos religiosos. Muitas pessoas se reúnem numa comunidade religiosa a fim de vivenciar coletivamente a sua fé. As religiões e as igrejas, elas podem mudar as pessoas buscando a compreensão do sentido da vida de cada religião, de cada dificuldade, de como elas têm suas crenças. E as religiões, elas também podem ensinar os valores importantes, contribuindo com a humanidade dos indivíduos. A aceitação da fraterna das pessoas, o exercício dos diálogos e a valorização da vida e da caridade, da solidariedade, no sentido do amor. Cada religião tem uma forma diferente de passar o seu carinho para as outras pessoas. Praticamente todas as tradições religiosas do mundo falam sobre os valores éticos de uma só olhada. Os valores, claro, todo mundo sabe, os valores a gente passa amor, solidariedade, carinho, respeito, Então, cada religião, elas passam esses valores de formas iguais, Claro que iguais, que todo mundo tem que dar valor, seguir esses valores. Então, aí tem o cristianismo,
Tudo aquilo, portanto, que querias que os outros vos façam, fazei-vos a eles. Mateus 7:12. Isso aí, né, que a gente nunca deve, né, fazer o que a gente não quer para os outros. Ilanismo. Nenhum de vós, um fiel autêntico, até devotar pelo próximo o amor que devotais a vós mesmo. O amor que a gente quer, a gente tem que desejar também ao outro. Isso são valores também. A gente não deve estar desejando coisa ruim para os outros, porque a gente também não quer as coisas ruins para a nossa pessoa, né? Budismo. Não ferais os outros como eu vos fere. Ninguém quer ser ferido. Então, se você não quer ser ferido, então também não fira os outros. Se você não quer para você, você também não quer para os outros. Imbuanismo. Eis o sumo de todo dever. Não fazei os outros o que fosse feito a vós. Vós causarei dor. Isso aí é muito forte, tá vendo? Se eu não quero causar dor a ninguém, então também eu não vou causar a mim também. Judaísmo é o que o idoso e a voz não faças aos outros. Mesmo, tá vendo? Todos os três, todos eles passaram da mesma forma, né? Da mesma forma, um contra com o outro. Que a gente não quer pra gente, a gente não deseja para o outro. Então, de acordo com a leitura, vocês vão refletir. Por que as pessoas se reúnem na comunidade religiosas? Segundo, de acordo com o texto, quais valores as religiões nos ensinam? Terceiro, quais religiões são citadas no texto? Façam com atenção, leiam e releiam. Aqui, não esqueça de enviar as fotos. Estou esperando a foto de todos. Quero agradecer a participação de Wesley, Maria Clara, Maria Graziela, e estou esperando as fotos dos outros. Vamos vencer essa batalha. Façam as atividades. Pensem no futuro de cada um. Até a próxima aula.